né? No final do ano, a gente teve a fritura do Alexandre de Moraes, a gente terminou o ano com aquele gostinho, né? Aquele gostinho bom, com o qual a gente não está acostumado, mas a gente terminou o ano com a fritura do Moraes. E agora, nesse início de ano, a gente começa assim, parecendo que a gente está dentro de um filme, né? A gente começa o ano com a captura do Nicolás Maduro. Então, nesse clima, eu desejo inicialmente aqui, eu abro o programa desejando um excelente ano novo para todos nós. E é claro, né, que essa prisão do Maduro, essa captura do Maduro, vai repercutir no Brasil. Óbvio que vai repercutir. Aliás, eu suspeito que já tenha gente tremendo as perninhas, né, com medo de uma eventual delação. A gente vai analisar isso hoje, a captura do Maduro e as implicações dessa captura no Brasil, tá? Hoje no TV em Justiça. A gente vai falar também, claro, né, do novo crime de acessar o LinkedIn, o crime de clique, do qual foi vítima o Felipe Martins, né? Ele foi acusado como sendo o criminoso do clique, né? Mas, na verdade, ele é a vítima do clique. E, enfim, muitas coisas hoje para a gente falar no TV em Justiça, né? O crime de clique. Vamos falar hoje também das várias manifestações das pessoas, né? Das personalidades aí da política, sobre a prisão do Maduro. O Tarcísio, ele soltou um vídeo. Vamos ver aqui o vídeo do Tarcísio. O mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Mas por muitos anos, milhões de venezuelanos também foram capturados. Perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora. Uma ditadura não cai da noite pro dia. Ela corrói lentamente, apodrece por dentro. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e de seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo que houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Enquanto isso, famílias cruzavam as fronteiras, crianças abandonaram as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Pessoas que antes sonhavam em vencer passaram a lutar apenas para sobreviver. A ação de hoje não devolve o tempo perdido, não apaga as histórias interrompidas, os anos de sofrimentos, mas abre uma janela de esperança. A possibilidade de vencer o terror, reencontrar a liberdade, reconstruir o futuro. Que 2026 começa agora, marca o início de um novo tempo para o povo venezuelano. Com eleições livres, justas, paz, prosperidade. A Venezuela agora está vencendo a esquerda. E no final do ano, o Brasil também vence. Então vocês viram aí o vídeo do Tarcísio, né? Então o que interessa notar nesse vídeo do Tarcísio é que ele trata no conteúdo e na forma de uma peça de campanha presidencial. A gente ainda não sabe o que vai acontecer em 2026, mas o Tarcísio, ele continua se colocando não como um candidato à reeleição ao governo de São Paulo, mas como um candidato a presidente. Bom, por fim, vamos ver a manifestação aqui do Flávio Bolsonaro sobre esse tema. No dia de hoje, o presidente Donald Trump começou a levar paz à Venezuela. Hoje, temos o povo venezuelano comemorando a prisão do ditador Nicolás Maduro e a esperança de voltarem a ser um país livre e democrático. E, do outro lado, Lula e os petistas insistindo com a narrativa de defesa da soberania da Venezuela. Essas mesmas pessoas defenderiam hoje a soberania da Alemanha nazista, quando os americanos aliados derrubaram Adolf Hitler. Começa a cair hoje o Foro de São Paulo, uma organização criminosa fundada por Lula e Fidel Castro em 1990. Muita coisa ainda virá à tona com a possível delação de Nicolás Maduro sobre tráfico internacional de drogas e armas, financiamento de grupos narcoterroristas, ajuda para ditadores se manterem no poder, inclusive mediante fraudes eleitorais, como aconteceu na Venezuela e todos viram. Lula envergonha mais uma vez o povo brasileiro ao se posicionar a favor de Maduro, que perseguiu e matou opositores, como Oscar Pérez, brutalmente assassinado em 2018, tornou inelegível quem ameaçava sua ditadura
como fez com Maria Corina Machado em 2024, que ganharia as eleições se a soberania do povo fosse respeitada de verdade. O Lula, ao apoiar o ditador Maduro, ignora os mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram para outros países, inclusive o Brasil, por medo da perseguição e da miséria. Essas pessoas chegavam aqui em Roraima, depois de andarem meses a pé, sendo assaltadas, violentadas e tratadas com desumanidade pelas autoridades do governo narcoterrorista de Maduro. Que a paz volte a reinar na Venezuela e a felicidade seja devolvida aos nossos irmãos venezuelanos. Então, o Flávio, pessoal, vocês viram aí o vídeo? O Flávio foi o único que tocou na ferida. O Maduro é o Foro de São Paulo. A deposição do Maduro é um forte golpe contra o Foro de São Paulo. O Flávio, ele aponta, a meu ver, para o principal. Com o regime chavista caindo na Venezuela, cai também um dos pilares do Foro de São Paulo. O outro pilar qual que é? É Cuba. O Marco Rubio, vocês sabem que ele é descendente de cubanos, então ele tem um especial interesse, né, em Cuba. Ele, numa entrevista hoje para a NBC, ele deixou muito claro que Cuba é o próximo alvo. Se vai ser feito em Cuba algo semelhante ao que acabou de acontecer na Venezuela, a gente não sabe. Mas Cuba é simbolicamente mais importante para os Estados Unidos do que a Venezuela. Então, é possível esperar alguma ação contundente, não mais para enfraquecer aquela ditadura de Cuba, mas para acabar com a ditadura cubana de uma vez por todas. E não tenham dúvida, se esses dois pilares, Venezuela e Cuba, caírem, a ditadura brasileira vai se tornar insustentável. Então, pela primeira vez em quase 3 décadas, essa organização criminosa transnacional, que é o Foro de São Paulo, que tanto mal tem feito a tantos países, ela se vê seriamente ameaçada nesse momento. Então, a gente tem que torcer para que venha, em breve, a queda do regime cubano, né? E também, consequentemente, a queda do atual regime brasileiro. Né? Os inocentes do 8 de janeiro, os inocentes condenados por um golpe imaginário, as centenas de refugiados políticos e todos aqueles que são oprimidos diariamente no Brasil, todos merecem a libertação, todos merecem viver em paz. E por último, eu queria só citar que o Brasil, junto com a Colômbia, o Chile, o Uruguai, o México, a Espanha, né, o eixo do mal ibero-americano, esses países divulgaram uma nota de repúdio à ação norte-americana. Vamos dar uma olhada aqui no que o Moraes está dizendo. Ele está dizendo que em 26 de dezembro, ele decretou a prisão domiciliar do Felipe a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, mediante uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilização, utilização de redes sociais, proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa. Assim, utilizar rede social. Então, Moraes, se ele estava proibido de usar, então por que você não bloqueou? Essas circunstâncias por si sós evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico. Olha como ele é emotivo, né, emocional, ele emocionaliza tudo. Não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais. Enfim, no mesmo dia, a gente ficou sabendo quem foi o miserável que fez essa delação. E é esse sujeito aqui. Né? Ele queria ficar no segredinho, ali na marola, escondidinho, só recebendo os bônus, né, de ter acabado com a vida de um desafeto, mas ele não queria o ônus de ter a sua imagem exposta, né? A sua conduta desprezível exposta. Mas não adiantou nada, o Ricardo Roquette. Agora todo mundo sabe quem é você, todo mundo sabe o que você fez, algo absolutamente desprezível. Esse cara, então agora eu vou dizer
O que aconteceu logo no inicinho da gestão Bolsonaro, 2019? Ele é coronel aposentado, coronel aviador aposentado da aeronáutica, né? E ele tinha se apresentado no início do governo Bolsonaro como olavista. Você fala, o olavista, não sei o quê. Ele disse que era. Só que assim que ele entrou no governo, ele começou a perseguir quem? Os olavistas que estavam no governo. Quer dizer, que olavista é esse que, em vez de se juntar ali com seus amigos, olavistas, começou a perseguir os olavistas? Então o cara se fingiu de olavista, porque ser olavista em 2019 estava na moda. Olavo, né? Olavo tem razão, estava ali, super engajado na política, estava na modinha naquela época. Só que desde o princípio o pessoal já manjou de cara que esse sujeito estava perseguindo os alunos do Olavo logo no inicinho de 2019, assim que o Bolsonaro tomou posse. Vamos ver o fio que o professor Olavo escreveu em março de 2019. Vamos ver o fio. Ó, Olavo de Carvalho. Ó, aqui não é 3 de setembro, né? Porque aqui é o meu celular americano. Na verdade, é trocado, né? Primeiro é o mês, e depois é o dia, e depois é o ano. Então, olha, março, dia 9 de 2019. Ó, março de 2019.